Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, hein? Que a nossa sala de leitura é aberta. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma manhã na tua presença, reunidos nessa sala de leitura, nesse nosso encontro diário ao vivo. Pai, louvamos o teu nome, agradecemos ao Senhor por esse encontro, pela tua bondade, pela sua misericórdia que certamente nos segue e que a tua graça seja derramada sobre a nossa vida, nos dando sabedoria e entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje é o dia de número 121 do nosso plano de 365 dias. Vamos seguir então com a nossa leitura. Vou colocar aqui a Bíblia na tela. Juízes capítulo 12. Juízes 12. Versículo 1. E os homens de Efraim se reuniram e seguiram em direção norte e disseram a Jefté: por que atravessaste para lutar contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Nós queimaremos a tua casa sobre ti com fogo. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo estávamos em grande conflito com os filhos de Amon. E quando vos chamei, vós não me livraste das mãos deles. E quando vi que não me livraste, eu coloquei a minha vida nas minhas mãos e atravessei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou na minha mão. Pelo que então viestes até mim neste dia, para lutares contra mim. Então Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque diziam: vós, gileaditas, sois fugitivos de Efraim, no meio dos efraimitas e no meio dos manassitas. E os gileaditas tomaram as passagens do Jordão antes dos efraimitas. E assim foi que, quando aqueles efraimitas que haviam escapado diziam: deixa-me atravessar, os homens de Gileade lhes diziam: és tu efraimita? E se ele dissesse: não, disseram-lhe então: diz agora Shibolete. A pronúncia do jeito que eu estou falando aqui com CH. Shibolete. E ele disse: Sibolete, com S, pronúncia. Eles falaram: diga a palavra Shibolete. E o efraimita falou: Sibolete. Shibolete, Sibolete. Tem diferença na pronúncia. Pois ele não conseguia formular uma pronúncia correta. Então, eles o tomaram e o mataram nas passagens do Jordão. E caíram ali, naquele dia, dos efraimitas, 42.000. Deixa eu te explicar isso aqui. O que acontece? Já vimos ontem que Jefté foi à luta, né? Foi à guerra, tinha feito aquele voto precipitado ao Senhor, ofereceu a sua própria filha, enfim, isso foi lido ontem. Os efraimitas, o povo de Efraim, você sabe que Efraim fazia parte do povo de Deus, entre os próprios irmãos, essa briga aqui, viu? Então, os efraimitas ficaram revoltados com Jefté. Jefté, você foi para uma batalha e não nos chamou. Por que os efraimitas sempre tinham esse negócio de, você não me chamou? Igual falaram para Gideão também. Porque eles queriam ir para a batalha, porque ao vencer o inimigo, eles teriam direito aos despojos, a terras, a isso, a aquilo. Então, por que você não nos chamou? E Jefté disse: não chamei porque em uma outra situação precisei de ajuda e vocês não nos ajudaram. Então eu coloquei a minha vida em minhas mãos, eu fui por conta e risco e venci. Então tá bom, vocês querem fazer luta? Aí houve uma luta. O Jefté fez uma aliança com o pessoal de Gileade e os gileaditas correram na frente. Olha aqui para minha Bíblia, lembra que tem um rio
Lembram que tem um rio que divide 2,5 tribos para cá, 9,5 tribos para lá. Então, nem abri minha Bíblia hoje, ó. Deixa eu abrir aqui. Não gosto de fazer a leitura com a Bíblia fechada, não. Juízes 12. Então, veja. Os gileaditas correram na frente. Tá aqui os gileaditas, ó. E tomaram uma passagem antes dos efraimitas voltarem para passar, para cruzar o rio, para o lado de lá do rio. Tinha aqui uma companhia, né, de gileaditas. E aí, alguns que escaparam da guerra estavam voltando para cruzar o Jordão. Só que quando chegava aqui, os gileaditas perguntavam: você vai para onde? Você é um efraimita? Porque eles estavam em guerra, não ia deixar nenhum efraimita passar. E aí ele falou assim: não, eu não sou efraimita, não. Então, diga a palavra Shibolete. Por que eles falaram para dizer a palavra Shibolete? Por que o teste era esse? Porque o pessoal de Efraim não conseguiam pronunciar a palavra com CH, Shibolete. Eles trocavam o Shi por Si. O som de CH, na pronúncia deles, era Si. É aquela coisa de mudança, né, regional. Por exemplo, eu estou aqui no Nordeste, eu sou de São Paulo, eu sou paulista. E aqui no Nordeste, por exemplo, eles falam o T com som de I. Gente. Eu falo gente. Ou gente. Gente, né? O paulista tem um chiadinho, né? Gente. Aqui eles falam gente. Ô minha gente. Eu falo ô minha gente. Então, eu não passaria nesse teste. Se eles... Apesar que eu consigo, né? Eu consigo imitar. Mas os efraimitas não conseguiam. Pela forma de falar, a pronúncia, eles não conseguiam formular a palavra com o som de CH, Shibolete. Eles falavam Sibolete. Então esse era o teste. Você é efraimita? Não sou efraimita. Então diga Shibolete. E ele falava Sibolete. Então a forma de falar denunciava quem eles eram. Interessante isso. A forma de falar denunciava quem eles eram. Eles não conseguiam pronunciar corretamente. Então, porque eles não conseguiam pronunciar corretamente, naquele dia caíram 40.000 dos efraimitas. Versículo 7. Coloca aí nos comentários se você já ouviu falar sobre isso. E Jefité julgou Israel por 6 anos. Então morreu Jefité, o gileadita, e foi sepultado em uma das cidades de Gileade. E depois dele, Ibzan, de Belém, julgou Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas, as quais ele enviou para o exterior, e trouxe 30 filhas do exterior para os seus filhos, e ele julgou Israel por 7 anos. Então morreu Ibzan, e foi sepultado em Belém, e depois dele, Elon, um Zebulonita, julgou Israel, e julgou Israel por 10 anos. E Elon, o Zebulonita, morreu e foi sepultado em Aijalon, na região de Zebulon. E depois dele, Abdon, o filho de Hilel, o Piratonita, julgou Israel. E ele tinha 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos potros, e julgou Israel por 8 anos. E Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, nos montes dos Amalequitas. Vamos para o capítulo 13. Bastante gente falando que não conhecia, né, essa passagem. É porque assim, dificilmente você vai ouvir falar sobre isso em um ambiente de culto, né? É um texto mais informativo. Mas eu fiz um devocional, uma pregação, uma aplicação para a nossa vida em cima dessa passagem muito profunda. Porque a nossa forma de falar denuncia quem somos, né?
Você vê que foi o jeito de falar deles que denunciou quem eles eram. Capítulo 13. Estamos chegando na história de Sansão. Uma história espetacular também. Vamos ler e interpretar o texto corretamente. Muita gente acha que Sansão perdeu a força só porque cortou o cabelo, né? Mas vamos ver os detalhes na leitura. E os filhos de Israel fizeram o mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoá, e a sua esposa era estéril e não dava à luz. E o anjo do Senhor apareceu para a mulher e lhe disse: Eis que agora tu és estéril e não dás à luz, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, portanto, guarda-te, rogo-te, e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas nenhuma coisa impura, pois eis que conceberás e darás à luz um filho, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto a criança será um nazireu para Deus desde o ventre, e ela começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Atenção, eu gostaria da sua participação agora também pelos comentários. Veja, essa aqui é a mãe de Sansão. Ela era estéril, o povo estava sofrendo 40 anos na mão dos midianitas. O anjo aparece e fala: você vai conceber, você vai dar à luz a um filho, só que esse filho ele vai ser um nazireu de Deus. Vocês se lembram que neste ano, na leitura da Bíblia, em um livro específico, nós vimos a lei do nazireado? E eu falei para vocês, olha, grave isso, a lei do nazireado, o que quer dizer isso, o que inclui, quais são as cláusulas de quem faz esse voto de nazireu com Deus, porque quando nós estivermos falando sobre Sansão, nós vamos precisar dessa informação. Quem se lembra? Lembra onde está escrito? Onde nós lemos sobre nazireu? Vocês se lembram? Coloca aí nos comentários aí. Quem lembra? Se não lembra, tem que falar. Não lembro, não sei. Sei o que é, mas agora não lembro onde está escrito. Nós já lemos, hein? Nós já lemos em um livro, esse ano, a parte que fala sobre o nazireu. Vou aguardar vocês comentarem aqui, hein? Se falar não lembro, tudo bem, eu vou lembrar vocês. Mas se alguém lembrar, vai colocar aí nos comentários. Qual livro, pelo menos? Pati Paragano, Números. Excelente, Pati. Números, então vamos lá. Números, capítulo 6. Vamos ver o que é um nazireu. Números, capítulo 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou uma mulher tiver se separado, fazendo um voto de nazireu para se separar ao Senhor, veja, conta comigo tudo o que inclui esse voto. Deverá se separar do vinho e da bebida forte. Então veja. Tudo bem, vai. Não é um estudo, mas vamos estudar. Vamos anotar aqui, ó. Nazireu. Nazireu. Voto de nazireu. Primeiro, anote aí se você quiser. Primeiro, não beber vinho. Ok? Primeiro, deverá se separar do vinho e da bebida forte, e não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma feita de uvas, nem comerá as uvas, sejam frescas ou secas. Então, não beber vinho e nada que venha da
videira. Nada que venha da videira, nada. Uva, suco de uva, vinagre, nada, nada. Primeiro, versículo 4. Em todos os dias da sua separação, não comerá nada que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Versículo 5. E todos os dias do voto de sua separação, sobre a sua cabeça não passará navalha. Segunda coisa, não cortar o cabelo, certo? Até que se cumpra os dias nos quais se separou para o Senhor. Ele será santo e deixará crescer os cabelos da sua cabeça. Versículo 6. Todos os dias em que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Opa, terceira coisa. Não chegar próximo a um cadáver. Não se aproxime próximo ao corpo de um morto. Morreu, não chega nem perto. 7. Não se deixará contaminar, nem por seu pai, ou por sua mãe, ou por seus irmãos, ou por sua irmã, quando estes morrerem, porque a consagração do seu Deus será sobre a sua cabeça, e todos os dias da sua separação será santo para o Senhor. Bom, aí depois aqui fala sobre o cumprimento do voto, né? Que aí tem que apresentar uma rolinha, uma pombinha e tal. Pronto, versículo 13. Esta é a lei do Nazireu. Certo. 3 coisas, vou deixar separado aqui. Aqui. Vamos agora para a leitura. Juízes 13. Então o anjo falou: você vai ter um filho, só que ele vai ser um nazireu. Já sabemos qual é o voto do nazireado. Versículo 5, né? Pois eis que conceberás e darás luz a um filho, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto a criança será um nazireu para Deus desde o ventre, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher veio e contou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim. A sua aparência era como a aparência de um anjo de Deus, muito terrível. Mas eu não lhe perguntei de onde ele era, tampouco ele me disse o seu nome. Mas ele me disse: eis que conceberás e darás à luz um filho. E agora não bebas vinho, nem bebida forte, tampouco comas nada impuro, porquanto a criança será um nazireu para Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor e disse: ó Senhor meu, permita que o homem de Deus que enviaste venha novamente a nós e nos ensine o que devemos fazer à criança que haverá de nascer. E Deus atentou para a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente à mulher enquanto ela estava sentada no campo. Mas Manoá, seu marido, não estava com ela. E a mulher se apressou e correu e mostrou ao seu marido e lhe disse: eis que o homem que veio até mim no outro dia me apareceu. E Manoá se levantou e foi após sua esposa, e veio até o homem e lhe disse: és tu o homem que falou com a mulher? E ele disse: sou eu. E Manoá disse: ora, que as tuas palavras se cumpram que as suas palavras se cumpram. Como devemos encaminhar a criança e como devemos proceder para com ela? E o anjo do Senhor disse a Manoá: de tudo que eu disse à mulher, que ela se guarde. Ela não deve comer qualquer coisa que venha da videira, nem a deixe beber vinho ou bebida forte, tampouco comer qualquer coisa impura. Tudo o que eu lhe ordenei, que ela observe. E Manoá disse ao anjo do Senhor: rogo-te, permite que te detenhas
até que tenhamos preparado um cabrito para ti. E o anjo do Senhor disse a Manoá: mesmo que me detenhas, não comerei do teu pão. E se quiseres oferecer uma oferta queimada, deves oferecê-la ao Senhor, porque Manoá não sabia que ele era um anjo do Senhor. E Manoá disse ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando os teus dizeres vierem a se cumprir, possamos te prestar honra? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas o meu nome, vendo que é secreto? Assim, Manoá tomou um cabrito com uma oferta de alimento e a ofereceu sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo agiu maravilhosamente. E Manoá e a sua esposa o observaram, pois sucedeu o quê? Quando a chama subiu do altar em direção ao céu, o anjo do Senhor ascendeu do altar na chama, e Manoá e sua esposa olharam e caíram sobre sua face. Manoá queria dar uma oferta para o anjo, né? Queria honrar o anjo. Deixa eu te honrar por isso que você está me prometendo. E o anjo falou assim: não, honre a Deus. Você quer apresentar uma oferta? Ofereça em um altar para Deus, não para mim. Hoje em dia, eu não sei se... o meu compromisso aqui, vocês já sabem, né? Não é com a igreja. Então, não tenho amarra nenhuma com a igreja, não devo nada para a igreja nenhuma, então vou falar. Tem algumas igrejas que têm a doutrina da honra, que ensinam as pessoas que elas precisam honrar o pastor. E honrar não é no sentido de respeitar, se submeter à liderança, não. É honrar a vida do pastor. Você tem que honrar, é a doutrina da honra. Porque a unção que eu honro é a unção que eu recebo. Esse é o jargão que eles usam. Parece bíblico, mas não está na Bíblia, não é um versículo bíblico. A unção que eu honro é a unção que eu respeito. Então, tal dia é o dia de honrar o pastor. Aí as pessoas ofertam na vida do pastor. Para ele, tá? Dão para ele. Dinheiro, presente, às vezes reúne toda a igreja para comprar algo específico para o pastor, enfim, é a doutrina da honra. Não tem fundamento bíblico, tá? Essa doutrina. Você vai ler a Bíblia toda comigo e no final do ano você vai chegar à sua conclusão, se tem isso na Bíblia ou não. Mas já posso lhe adiantar, não tem isso aí não, tá bom? O pastor é honrado, conforme diz a Bíblia, ele recebe do altar, né? Quem vive no altar tira do altar o seu sustento, quem prega o evangelho vive do evangelho, mas não tem esse negócio de a unção que eu honro é a unção que eu recebo. Isso aí é invenção de homens. E você vê que Manoá queria fazer isso, né? E o anjo falou: não, não aceito, honre a Deus. E aconteceu algo maravilhoso quando eles apresentaram a oferta. Quando a oferta começou a queimar e o fogo subiu, o anjo agiu maravilhosamente, ou seja, o anjo pulou ali para a fogueira e acendeu, subiu, voou, foi para o céu. E eles ficaram maravilhados com aquilo que eles viram. E falaram, versículo 20. Pois sucedeu o quê? Quando a chama subiu do altar em direção ao céu, o anjo do Senhor ascendeu do altar na chama, e Manoá e sua esposa olharam e caíram sobre sua face em terra. Mas o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá e sua esposa. Então Manoá soube que era um anjo do Senhor, e Manoá disse à sua esposa: certamente morreremos, porque vimos Deus. Porém sua esposa lhe disse: se agradasse ao Senhor nos matar, ele não teria recebido uma oferta queimada e uma oferta de alimento das nossas mãos. Não teria nos mostrado todas essas coisas. Tampouco nos teria dito neste dia coisas como estas. E a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome Sansão. E a criança cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a movê-lo por vezes no campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então aqui começa a história de Sansão. Vamos para o capítulo 14. Estou aqui anotado com 3 coisas do voto. Vamos ver? Versículo 1. E Sansão desceu a Timna e viu em Timna uma mulher das filhas dos filisteus. Ele subiu e contou ao seu pai e sua mãe.
e disse: Eu vi em Tina uma mulher das filhas dos filisteus. Agora, portanto, tragam-na para mim como esposa. Então seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há nenhuma mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que tu vás tomar uma esposa dentre os filisteus incircuncisos? E Sansão disse ao seu pai: Dá-me essa mulher, pois ela muito me agrada. Aqui começa a queda de Sansão. Aqui. Começou. Primeiro, além do voto de Nazireu, Sansão, ele fazia parte do povo escolhido, descendente de Abraão. E qual era a ordem? O que a lei dizia? Não misture as raças. Não busque esposas de outros povos incircuncisos. Quem são os circuncisos? Aqueles que são circuncidados e entraram no pacto feito com Abraão. Incircuncisos, povos de outras nações. Então os pais falaram: não tem ninguém do nosso povo para você casar? Sansão, teimoso, mas eu quero ela me agradou. Eu quero uma mulher de outra nação. Gente, eu não vou me estender muito aqui, porque quando eu preguei sobre Sansão, foram 4 cultos. 4 cultos só para falar da vida de Sansão, para você ter uma ideia. Então, a gente se estenderia muito aqui, e o plano é ler a Bíblia toda e interpretar textos, tá bom? Eu até vou ver se eu encontro essa pregação sobre Sansão para eu deixar separado. Então, veja, aqui começa a queda, tá? É só um detalhe, vamos nos atentando ao texto, para eu não me estender muito. Porém, o seu pai e sua mãe não sabiam que era do Senhor. Deus estava permitindo aquela situação. Por quê? Era do Senhor que ele procurasse ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus tinham domínio sobre Israel. Então Deus até estava permitindo, porque ele queria uma ocasião, porque os filisteus vinham oprimindo Israel, então está na hora de Sansão se aproximar dos filisteus. Então Sansão desceu com o seu pai e sua mãe para Timna e veio até os vinhedos de Timna. E eis que um leão novo rugiu contra ele. Só um minutinho, vou fazer uma anotação aqui. Versículo 5. Então, no caminho de Timna, eis que um leão novo rugiu contra ele. E o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele o rasgou como teria rasgado um cabrito. E ele não tinha nada nas suas mãos, porém, ele não contou ao seu pai e nem à sua mãe o que havia feito. Então, um leão veio ao encontro de Sansão, o Espírito do Senhor se apossou dele, ele rasgou o leão com a mão. Só que ele não falou para ninguém isso, nem para o pai, nem para a mãe. Veja, versículo 7. Ele desceu e falou com a mulher, e ela agradou muito a Sansão. E depois de um tempo, ele retornou para levá-la. Então, Sansão foi a Timna. No meio do caminho veio um leão, ele matou o leão. Ele falou com a mulher, voltou para sua terra. E depois de um tempo, ele voltou de novo para Timna, para poder levar a mulher embora. Versículo 8. Depois de um tempo, ele retornou para levá-la. E virou para ver a carcaça do leão. E eis que havia um enxame de abelhas e mel na carcaça do leão. E ele tomou o mel em suas mãos e seguiu adiante, comendo. E chegou até o seu pai e sua mãe e lhes deu. E eles comeram. Porém, ele não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão.
Quem está atento à leitura, quem está atento ao voto de Nazireu, responda. Por que que Sansão não falou para o pai e para a mãe que o mel que ele estava comendo, ele tirou da carcaça de um leão? Responda, coloca aí nos comentários. Gente, quem está acompanhando em outro horário, comente também. Faz parte da dinâmica para você aprender. Digita aí. Não sei. Você falou não sei. Você abre assim no seu cérebro uma caixa. O cérebro ele é treinável. Peraí, você não sabe, você tem que saber. Você vai ficar atento e vai aprender. Sabe? Escreva. Foi por isso. Digitou. Você manda a informação para o seu cérebro, fica registrado. O cérebro, ele não enxerga com olhos próprios. Ele enxerga o mundo com os nossos olhos, através da nossa audição, do nosso tato. Vamos lá, escreva. Veja o que aconteceu. Era para ele ir direto buscar a mulher dele. Mas aí ele se lembra, opa, foi nesse caminho que eu matei um leão. Deixa eu ir lá ver a carcaça do leão. E o que que aconteceu? Por que que ele não falou para o pai e para a mãe que tinha um enxame de mel? Gente, é comum uma colmeia de mel em cima de um leão morto? Normalmente uma colmeia de mel é criada onde? Onde as abelhas criam uma colmeia de mel? Por isso que na pregação eu me aprofundei nisso. Satanás é astuto, né? Não sei como, mas de alguma forma o mel foi parar justamente onde ele não poderia ir. Assim Satanás age também, né? Nosso inimigo. As pessoas estão respondendo aí. O leão estava morto e ele não podia tocar em nenhum cadáver. Por quê? Voto de Nazireu. Terceira coisa, não se aproximar de cadáver. Matou o leão? Tá bom, tá morto, deixa pra lá. Morreu? Tá bom, morreu, não se aproxima mais. Era o voto. E ele vai... Ai, deixa eu ir lá ver o leão morto. Mas ele tinha um voto de não se aproximar. E para se aproximar ainda mais, o que tinha em cima do leão morto? Uma colmeia. Ele pega a colmeia, ele se contamina. Docinho, né? Maravilhoso. Aí chega para o pai e para a mãe, ainda dá para o pai e para a mãe, mas não fala, né? Porque se falasse, pai, mãe, eu peguei de um leão morto isso aqui. O que o pai e a mãe ia falar? Meu filho, você não pode, você é um nazireu, você está quebrando o seu voto. Então o voto de Sansão começou a ser quebrado aqui. A queda já começou quando ele quis se envolver com uma mulher de outro povo. Mas até então tudo bem. E o voto não foi quando cortou o cabelo que começou a queda dele. A queda começou aqui. Estão entendendo? Vamos prosseguir. Versículo 10. Assim, o seu pai desceu até a mulher e Sansão fez ali uma festa. Bora casar, né? Pois assim costumavam fazer os moços. E sucedeu o quê? Quando eles o viram, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. E Sansão lhes disse, quero agora propor um enigma a vós. Se puderes declará-lo dentro dos 7 dias da festa e solucioná-lo, então dar-vos-ei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Versículo 13. Mas, se vós não mo puderes declará-lo, então vós me dareis 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram, propõe o teu enigma para que possamos ouvi-lo. E ele lhe disse, do devorador saiu a carne, e do forte saiu doçura. E eles não conseguiram resolver o enigma em 3 dias. O enigma é tipo uma charada, né? Então Sansão estava ali alegre na festa do casamento dele, 30 companheiros foram levados para festejar com ele, ele olha para os 30, olha só, vou propor um desafio para vocês, uma charada. Vocês são 30, se vocês descobrirem, eu vou dar 30 vestes para vocês.
Agora, se vocês não descobrirem, cada um vai ter que me dar uma. Eu quero 30 vestes de vocês. Manda, Sansão. Manda charada. Charada é o seguinte: do devorador saiu carne, e do forte saiu doçura. E eles ficaram, o que Sansão quis dizer com isso? O que Sansão quis dizer? Do devorador saiu carne, do forte saiu doçura. O que quer dizer isso? Eles não sabiam. Gente, Sansão está brincando com coisa séria. Porque ele está falando do mel que ele pegou do leão. Versículo 15. E sucedeu que no 7º dia eles disseram à esposa de Sansão, grava essa palavra. Eles disseram à esposa de Sansão, seduz o teu marido para que ele possa nos declarar o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai com fogo. Chamaste-nos aqui para tirar de nós o que temos? Não é assim. Então falaram para a mulher, seduz teu marido, descobre o segredo. Quem descobriu que Sansão tinha fraqueza à sedução não foi Dalila. Satanás, rodeando alguém que tinha um voto com Deus, só observando as fraquezas de Sansão. Então os homens falaram, seduz Sansão. O que é seduzir? Vai lá, conversa, chega nele, tenta convencer, persuade, insiste. Quero que ele conte um segredo para nós. Vai lá e descobre o segredo, por que ele falou aquele enigma. E o inimigo só de olho, né? E ele vai ver que Sansão é fraco para isso. Sansão é fraco para a mulher. Quer ver? Vamos lá. Vamos continuar a leitura. Estou quase fazendo uma pregação aqui. Bem resumido, mas vocês estão entendendo. Versículo 15. Já li, né? Versículo 16. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse, tu só me odeias e não me amas, pois propuseste um enigma aos filhos do meu povo e não o revelaste. E ele disse, eu não contei nem ao meu pai nem à minha mãe, devo contar a ti? E ela chorou diante dele 7 dias, enquanto a festa durou. E sucedeu que, no 7º dia, ele lhe contou. Por quê? Por que ele lhe contou? Veja aqui, olha na tela aí. Porque ela o incomodava. Pronto. Peguei Sansão. Quer dizer que se uma mulher ficar incomodando ele, seduzindo ele, insistindo, ele conta? Peguei Sansão. Gente, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é... Estou até com vontade de pregar novamente, fazer uma série de cultos falando sobre isso de novo. Isso é muito profundo. Então ele contou. Porque ela o incomodava. E ela contou o enigma aos filhos do seu povo. E os homens da cidade lhe disseram no 7º dia, antes de o sol se pôr, o que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que um leão? Então, qual era o enigma? Do forte, do devorador saiu carne. E do... Como é que é? Saiu doçura? E do forte saiu doçura. Do devorador saiu carne, do forte saiu doçura. Então, o que queria dizer isso? Eles foram lá e responderam, o que é mais doce que o mel? E o que é mais forte do que um leão? Descobri seu enigma, Sansão. E ele disse, se não tivesses arado com a minha novilha, não teríamos descoberto o meu enigma. Vocês foram perguntar para ela, né? Vocês usaram essa mulher para me seduzir, né? Tudo bem. Versículo 19. O Espírito do Senhor veio sobre ele, ele desceu a Asquelon e matou 30 dos seus homens, e tomou o seu despojo, e deu as mudas de vestes àqueles que expuseram o enigma. E a sua ira se acendeu, e ele subiu à casa de seu pai. Porém a esposa de Sansão fora entregue ao seu companheiro, o qual ele tinha por ser seu amigo. Sansão ficou revoltado,
com ela, pagou a dívida, mas foi embora e deixou a mulher para trás, nem quis levar ela, deixou ela lá, ficou irado com isso. Capítulo 15, a situação vai piorar. Capítulo 15. Porém, sucedeu o quê? Tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão visitou sua esposa com um cabrito, e ele disse: entrarei a minha esposa. Você sabe que, né? Entrar, entende, né? Numa linguagem adulta. Sansão foi lá para casar com ela. Ele casa, mas vai embora e deixa ela. E porque ele foi embora, o pai dela entregou ela para outra pessoa. E Sansão volta lá achando que ela estava lá ainda esperando ele. Veja. Então ele pegou um cabrito, eu vou lá, eu vou me reconciliar com a minha esposa. Entrarei a minha esposa dentro da câmara. Porém o seu pai não permitiu que ele entrasse. E o pai dela disse: em verdade, eu pensei que tu a tinha odiado sobremaneira. Por isso eu a dei ao teu companheiro. Não é mais bela do que ela, sua irmã mais moça? Toma, rogo-te, em lugar dela. E Sansão disse a respeito deles: agora serei mais inculpável do que os filisteus, mesmo que lhes cause desagrado. Então agora é o seguinte, agora eu não vou ter culpa pelo que eu vou fazer não, porque vocês me provocaram. Versículo 4. E Sansão foi e capturou 300 raposas e tomou tições e virou-as cauda com cauda e pôs um tição no meio das caudas. Sansão pega 300 raposas, amarra uma raposa no rabo da outra e no meio do rabo da raposa ele coloca um tição. Tição é tipo um carvão, um galho já meio muito seco que pega fogo fácil. E depois de haver acendido os tições, ele as deixou entrar no cereal crescido dos filisteus e queimou tantos feixes como também o cereal crescido com os vinhateiros das oliveiras. Sansão colocou fogo no rabo das raposas, elas saíram doidas, né? Pegando fogo no rabo delas e no meio da plantação queimou tudo. Demais, né? Demais isso aqui. Versículo 6. Então os filisteus disseram: quem fez isso? E responderam: Sansão, o genro do Tinita, porque ele havia tomado a sua esposa e havia entregado ao seu companheiro. E os filisteus subiram e atearam fogo nela e em seu pai. Sansão falou: eu não tenho culpa do que os filisteus vão fazer, tá? Vocês me provocaram a ira. Foi lá e fez tudo isso. E Sansão lhes disse: embora vós tenhais feito isso, contudo me vingarei de vós, e depois disso cessarei. Primeiro eu vou me vingar, mas depois eu paro. E os feriu no quadril e na coxa, com um massacre muito grande, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então, Sansão ainda pegou e matou um monte de filisteu ali. E então os filisteus subiram e acamparam em Judá, e se acamparam em Leí. E os homens de Judá disseram: por que subiste vós contra nós? E eles responderam: para amarrar Sansão subimos nós, para fazer com ele o que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram para o cume da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabes tu que os filisteus são governantes sobre nós? O que é isso que nos fizeste? E ele lhes disse: tal como eles fizeram comigo, também o fiz com eles. E eles lhes disseram: desçamos para te amarrar, para que possamos te entregar na mão dos filisteus. E Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não caireis sobre mim. Eu vou até aí, mas juro que vocês não vão me matar, vocês não vão tentar nada contra a minha vida, mas eu vou até vocês. Só que eu não quero que vocês tentem nada contra a minha vida. O próprio povo dele, né? E eles lhe falaram dizendo: não, porém te amarraremos firmemente e te entregaremos nas mãos deles, mas seguramente não te mataremos. E eles o amarraram com 2 cordas novas
e fizeram-no subir desde a rocha. E quando ele chegou a Leí, os filisteus bradaram contra ele, e as cordas que estavam sobre os seus braços se tornaram como um linho queimado ao fogo, e as suas ataduras se soltaram de suas mãos. E ele encontrou uma mandíbula nova de um jumento, e estendendo a sua mão, a tomou, e com ela matou 1000 homens. E Sansão disse: com a mandíbula de um jumento, pilhas sobre pilhas, com a queixada de um jumento, matei 1000 homens. E sucedeu o quê? Quando ele terminou de falar, arremessou a mandíbula longe da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E ele estava extremamente sedento e clamou ao Senhor e disse: tu deste este grande livramento na mão do teu servo, e agora morrerei eu de sede e cairei na mão dos incircuncisos? Porém Deus abriu um lugar oco que estava na mandíbula e dali jorrou água. E depois de beber, o seu espírito retornou e ele reviveu. Por isso ele chamou aquele lugar En-Hacoré, que é Leí até hoje. E ele julgou Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Então, por 20 anos, depois disso, Sansão se tornou o juiz de Israel, o que julga, o que resolve todos os problemas, por 20 anos. E depois, o que aconteceu com Sansão, a gente continua amanhã. Interessante? Quem está gostando aí dessa leitura? Quem está aprendendo, renovando a mente, interpretando os textos? Comente. Encerro por aqui. Para quem vai, Deus abençoe. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser.